Olá, que ótimo que você está aqui com a gente para mais essa conversa. E aí, como está sendo essa jornada com as ideias do Wallace Wattles? Já está dando para sentir alguma mudança positiva, talvez na forma de ver as finanças, as oportunidades? Olha, se quiser compartilhe alguma coisa aqui nos comentários. Bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente avança, né? Chegamos no 15º capítulo de A Ciência de Ficar Rico. Um texto-chave. O capítulo é O Homem que Avança. Isso mesmo. E para quem está chegando agora, é bom lembrar, isso aqui é uma construção, sabe? Um capítulo puxa o outro. Se perdeu algum, talvez valha a pena voltar e ouvir desde o comecinho, para pegar bem o raciocínio do Wattles. É um material que, assim, pede essa imersão. A gente está se aproximando do fim dessa análise específica e logo mais teremos novidades, sim, sobre outras obras que a gente vai explorar, sempre buscando, né, aprofundar essa compreensão sobre prosperidade e esses mecanismos que alguns autores acreditam que regem tudo isso. E o capítulo de hoje, olha, toca nos pontos que parecem conversar muito com os nossos desafios de agora, né? Mesmo tendo sido escrito lá atrás, a proposta aqui é investigar bem fundo. O Wattles afirma que qualquer pessoa pode avançar, não importa a situação. Como é que ele sustenta isso? Vamos mergulhar nisso aí. O ponto de partida do capítulo é uma expansão de algo que ele já falou antes. Sim. Aqueles princípios para enriquecer não são só para quem tem negócio próprio, sabe? Ele defende que servem para todo mundo. Profissionais liberais, quem é empregado, a área não seria o problema. Entendi. Exato. O ponto central para o Wattles é a capacidade de gerar o que ele chama de aumento de vida. Ou seja, agregar valor de verdade e que seja percebido, né? Pelos outros. E, fundamentalmente, fazer com que os outros sintam isso. Um médico, um professor, um líder religioso. Qualquer um. Qualquer um que consiga, de forma consistente, melhorar a vida das pessoas de um jeito claro, acaba atraindo essas pessoas e, aí sim, como consequência, prospera. Ele até usa o exemplo do médico, né? Aquele profissional que cultiva uma imagem mental clara de si mesmo como um curador de sucesso. Alguém que realmente ajuda na saúde das pessoas e que age com fé e propósito nessa visão. Isso. O Wattles sugere que essa pessoa entre em sintonia com uma tal fonte da vida, e aí o sucesso vira quase uma consequência natural. Os pacientes viriam atrás. E o Wattles via nisso uma oportunidade enorme, sabe? Independente da linha terapêutica. O princípio da cura para ele era universal. O homem que avança na medicina, que seria quem mantém essa visão de sucesso e aplica as leis da fé, propósito, gratidão, essa pessoa teria sucesso nos casos tratáveis que pegasse, quase que independente das técnicas. O foco dele está muito na mentalidade e nessa conexão, né, com a força vital. Interessante como ele aplica isso em áreas tão diferentes. E na religião? Ele diz que o mundo procura líderes espirituais que ensinem a verdadeira ciência da vida abundante. Aí a coisa fica fica mais provocadora ainda, né? Fica. Sim, o argumento é que o líder religioso que domina não só a ciência de ficar rico, mas também as que ele considera aliadas, tipo estar bem, ser grande, conquistar o amor, e ensina isso de um jeito prático, esse líder não ficaria sem seguidores. Seria um tipo de evangelho, vamos dizer, focado no aumento de vida que dá para ver, para sentir. Algo que as pessoas ouviriam e apoiariam porque sentiriam o benefício na prática. Então a prova estaria na demonstração mesmo. Líderes que são o exemplo daquilo que falam. Bem-estar, saúde, grandeza, amor, prosperidade num sentido amplo. O surgimento de uma figura assim, segundo Wattles, garantiria uma audiência fiel e grande. Parece que coloca uma responsabilidade enorme no exemplo pessoal, né? Com certeza. E o mesmo padrão se aplicaria para o professor. Aquele que consegue inspirar nos alunos a fé e o propósito de uma vida que avança, sabe? De crescimento contínuo. Esse não ficaria sem trabalho. Faz sentido. E mais, ele argumenta que o professor que vive essa fé e propósito, ele não tem como não transmitir isso, vira parte de quem ele é. E aí ele generaliza, né, o que vale para esses três, médico, religioso, professor, valeria para o advogado, para o dentista, corretor, agente de seguros, basicamente qualquer profissão, não teria exceção. Ele é muito direto nesse ponto. Afirma que a combinação de ação mental e ação pessoal que ele descreveu antes é infalível.
Não pode falhar. Quem seguir as instruções com constância, perseverança, direitinho, vai enriquecer. A lei do aumento de vida, na visão dele, funciona com a certeza matemática da gravidade. Nossa. Enriquecer para ele seria, então, uma ciência exata. Essa coisa de infalível é bem forte, né? Pode soar quase, sei lá, dogmático para quem está enfrentando dificuldade real e talvez não veja resultado rápido. Sem dúvida. Essa certeza absoluta do Wattles pode ser vista como uma ferramenta para construir a fé que o método precisa, né? Mas é compreensível que soe como um desafio. Ele não deixa margem para falha no método em si, só na aplicação. Aí ele segue para um cenário muito comum, o do trabalhador assalariado. Ah, sim. Essa parte é super importante. E para quem trabalha para os outros, talvez num lugar que parece sem muita chance de crescer, com salário baixo, custo de vida alto, Wattles insiste que o princípio vale igual. O caminho seria o mesmo, formar a imagem mental clara do que se quer e começar a agir com fé e propósito, naquele certo modo que ele fala. O certo modo, como a gente viu, envolve alinhar o pensamento focado na visão que se quer com ações consistentes, eficazes na direção dela, cheias de fé e propósito. A instrução prática para o empregado é fazer todo o trabalho que puder todo dia e executar cada tarefa do jeito mais bem-sucedido possível. Colocar o poder do sucesso e o propósito de enriquecer em cada coisa que fizer. Mas aí vem um alerta, quase um paradoxo, né? Ele fala do motivo por trás dessa excelência toda. Não é para fazer isso só para agradar o chefe esperando uma promoção como recompensa por ser um bom funcionário. Ele acha que isso sozinho provavelmente não levaria ao avanço. Por quê? A lógica do Wattles, talvez um pouco dura até, é que o empregado que é só um bom trabalhador, que cumpre perfeitamente a função atual e está satisfeito ali, ele é valioso para o empregador exatamente onde está. Entendi. Não seria do interesse direto do empregador promover essa pessoa, porque ela já serve bem naquela posição. Para garantir o avanço, precisaria de algo mais do que ser só competente na tarefa atual. Seria preciso ser grande demais para o seu lugar, mas não só em habilidade, entende? Então, quem, segundo Wattles, tem a certeza de avançar. Não é só quem faz bem o trabalho, mas quem é maior que a posição atual. Alguém que tem um conceito claro do que quer ser, sabe que pode se tornar aquilo e, principalmente, está determinado a ser aquilo. A orientação é sutil, mas é importante. Não é só super preencher a função para impressionar o chefe. A motivação tem que ser o autoavanço. Manter a fé e o propósito de aumento de crescimento pessoal e profissional durante o trabalho, antes, depois. Manter essa postura de um jeito que a energia do propósito irradie, sabe? Que os supervisores, os colegas, todo mundo que interage com essa pessoa, sinta essa força de avanço, de crescimento vindo dela. E qual seria o resultado esperado dessa postura? As pessoas seriam atraídas por essa energia? E se não tiver mesmo espaço para crescer no emprego atual, o Athos afirma assim, categoricamente, que a oportunidade de mudar para algo melhor vai surgir logo. É nesse ponto que ele introduz com mais força a ideia de um poder, ou supremo, uma inteligência, uma força universal que age para criar oportunidades para o homem que avança. Para a pessoa que age de acordo com essa lei de crescimento. Ele faz uma afirmação bem ousada. Deus não pode evitar ajudá-lo se a pessoa agir de um certo modo, porque isso estaria alinhado com o propósito de expansão da própria fonte. Ele insiste que fatores externos, tipo condições da indústria, estruturas de grandes empresas, não podem, no fim das contas, impedir alguém. Usa o exemplo das grandes corporações da época, as trusts do aço, diz que se alguém não consegue enriquecer trabalhando para elas, poderia fazer isso em outro lugar, como numa pequena fazenda. Se começar a agir do certo modo, a pessoa inevitavelmente escaparia das garras da corporação e iria para onde quisesse. Ele leva isso até para um nível coletivo. Sugere que se o número grande de empregados de uma empresa adotasse o certo modo, a própria empresa seria forçada a mudar. Teria que oferecer a oportunidade melhor ou ia ter dificuldade, porque os funcionários mais capazes estariam buscando avançar em outro lugar. Ninguém, segundo ele, está obrigado a ficar nessas estruturas.
Elas só manteriam as pessoas em condições ruins enquanto houvesse quem não conhecesse a ciência ou tivesse, como ele diz, uma certa preguiça intelectual. Intellectually slothful, no original, para praticá-la. É uma visão de poder pessoal bem radical para a época, né? Então, o ponto de partida é interno mesmo. Começar a pensar e agir desse jeito específico. A fé e o propósito deixariam a pessoa mais atenta para as oportunidades de melhoria que aparecessem. E o Wattles garante que essas oportunidades virão rápido, trazidas por essa força suprema que trabalha em tudo e para a pessoa. E tem um conselho prático que é fundamental aqui. Não ficar esperando a oportunidade perfeita de ser tudo o que se quer de uma vez só. Quando surgir uma chance de ser mais do que se é agora, mesmo que seja um passo pequeno, se tiver um impulso interno naquela direção, a pessoa deve agarrar. Seria o primeiro degrau para algo maior. A convicção do Wattles é total nisso. Para ele, é impossível, na estrutura do universo, que faltem oportunidades para quem está vivendo a vida que avança. Seria da natureza do cosmos que tudo trabalhe para o bem dessa pessoa. A conclusão do capítulo, portanto, é bem direta, sem rodeios. A pessoa certamente vai enriquecer-se e agir e pensar do certo modo. Ele encoraja muitos trabalhadores assalariados a estudarem o livro com atenção e a começarem com confiança o curso de ação que ele prescreve, reafirmando que não vai falhar. Resumindo, então, as ideias principais desse capítulo. A universalidade do método, que serve para todo mundo. O poder da visão mental clara junto com a fé e o propósito, o foco no autoavanço que irradia crescimento e essa confiança quase absoluta de que as oportunidades vêm quando se age corretamente. É uma mensagem de muita autonomia e responsabilidade pessoal, né? Com certeza. É um capítulo que desafia muitas ideias que a gente tem sobre trabalho, mérito, progresso. E, como sempre, para absorver tudo, é importante seguir a sequência. Os próximos capítulos que a gente vai continuar analisando aqui diariamente, eles complementam e aprofundam essas ideias. Que exploração fascinante! A gente agradece muito a audiência e essa energia boa que acompanha as discussões. E lembrem sempre da prática da gratidão, que o Wallace também considera um pilar essencial para manter a mente alinhada com a prosperidade. É muito bom ver o interesse contínuo nesses temas. Sigam com a gente aqui no canal Positivo e Próspero, porque essas reflexões podem mesmo ser catalisadoras de mudanças importantes rumo à abundância que se busca. Se essa análise tocou você de alguma forma, considere curtir este material, se inscrever no canal Positivo e Próspero se ainda não fez isso, ativar as notificações para saber dos próximos lançamentos diários, compartilhar com quem também pode se interessar por essa jornada de crescimento. E, claro, vale a pena explorar a obra original, A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wattles. Ler direto na fonte sempre enriquece. Os nossos outros episódios dessa série e os mais de 60 vídeos que já estão disponíveis no canal sobre lei da atração e temas ligados a isso. Tem bastante conteúdo para aprofundar. Deixamos um agradecimento especial à comunidade que está se formando aqui. É muito inspirador sentir essa conexão mental de pessoas buscando positividade e prosperidade. Muito obrigada por fazerem parte. E agora, um pensamento final para a gente refletir, inspirado no capítulo. Se a nossa percepção de oportunidade fica mais aguçada pela fé e pelo propósito, como é que a gente pode ativamente cultivar essa percepção no nosso dia a dia, mesmo antes da grande oportunidade aparecer? Fica a provocação. Até a próxima!